Paz do Senhor, meus queridos, bom dia. Hoje nós estamos no encerramento do propósito da campanha em prol das pessoas que estão com câncer. Eu sei que tem ainda muitas pessoas ainda estão dormindo, mas nós hoje estamos, nesse propósito de encerramento. Estivemos aí 3 dias, sexta, sábado e hoje, domingo, nesse grande dia, crendo no poder, crendo no milagre, crendo no impossível do Senhor. Nosso Jesus não mudou, meus irmãos. Nosso Jesus continua sendo o mesmo, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Hoje, creio em nome de Jesus que o Senhor venha dar resposta aos meus irmãos e irmãs. E o nosso Deus, Ele diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Quero rogar os irmãos para orar pela família da irmã Luísa, minha vizinha, que partiu para o Senhor ontem. Estava também com câncer, semana passada fomos visitá-la. E ali o Senhor chegou com salvação ali no lar dela, a filha dela que estava muito tempo afastada da casa do Senhor, reconciliou ali conosco. E ali o Senhor falou que o maior descanso dela seria na glória. E o Senhor guardou a nossa irmã Luísa. E o Senhor não erra, irmãos? O Senhor é perfeito. Mas Deus, Ele é fiel. E só temos que glorificar o Senhor. Bom dia com o Espírito Santo, missionária Simone Noronha. Estamos novamente nas redes sociais. O Senhor, alguns dias atrás, tocou em meu coração para que eu fizesse esse propósito nas redes sociais. E aqui estamos já há 3 dias ministrando a palavra do Senhor, sendo um canal de bênção, boca de Deus para a sua vida nessa manhã. Rogo também oração nesta manhã pela minha irmãzinha Cida, que fui ontem à noite visitá-la. Orei por ela. Nossa irmã Cida também está passando por um processo muito difícil. Ela deu câncer de mama, Jesus curou o câncer da mama, fez cirurgia, passou por um processo difícil na época do Covid e agora ela está no cérebro, mas os médicos também não têm certeza se é, se não é. Mas a irmã Cida, ela está tendo paralisias parciais no corpo, mas ela conversa, ela anda. O Senhor tem sustentado a irmã Cida. A irmã Cida, ela era da ordem da Testemunha de Jeová, é minha filha na fé e voltou para Jesus e está passando por esse processo. Rogo vocês, irmãos, orem, não esqueça também da nossa irmã Cida, que precisa muito também do milagre do Senhor. Precisamos ser canal de bênção na vida dos irmãos. Quando Deus tocar, irmão, seu coração para visitar alguém, vai, irmão. Ore, louve hinos, leve a igreja até os irmãos que não podem estar na igreja. Levem a presença de Deus nesses ambientes, meus irmãos. Precisamos voltar a crer de todo o nosso coração, voltar às primícias, voltar às raízes, ao primeiro amor. Precisamos de avivamento nesse país. Não esse avivamento de muitos barulhos, como Paulo fala, como um sino que tine, muito barulho estranho, não. Barulho do Senhor,
O barulho do Senhor é diferente. Nós estamos vivendo, aleluia, tempos muito difíceis, onde o poder do Senhor está sendo banalizado, onde o nome do Senhor Jesus tem sido desrespeitado, com chacurrices, com deboches, com promiscuidades, tamanhas, irmão. Mas é mistério que tudo isso aconteça porque está na palavra de Deus, mas nós não podemos nos acomodar com essas coisas. Devemos, aleluia, fazer a nossa parte, pregar a palavra, falar a verdade, se manifestar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta as pessoas e transforma. É a palavra de Deus que vai abrir a mente das pessoas através do Espírito Santo. Quero orar com você nessa manhã. Chamo você agora, convido você para orar comigo. Vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor diz em Crônicas 14:7 que se nós humilharmos e orar, Ele virá e ouvirá e nos curará e sarará da nossa terra. Ele fala que se a peste, a fome vier sobre essa nação, se o povo dele clamar, ele vai vir e dar resposta. Então vamos orar com fé, crendo que Jesus, ele tem o poder de fazer o milagre. Quando ele tem um propósito, como eu disse, irmão, quando há um propósito para a glória do nome dele, ele vai fazer milagre. Chama Jesus para casa. Ontem foi, Jesus tem que estar no barco, mesmo ele dormindo, não quer dizer que seja a ausência dele. E nós temos que exercer a nossa fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não vemos o milagre acontecer. Então vamos exercer a nossa fé. A fé natural não, a fé sobrenatural, que vai além da probabilidade humana. Aquela fé que não tem dúvida, é a fé da certeza de que Jesus vai fazer o impossível. E nós temos, aleluia, que crer nessa manhã. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, nesse último dia de propósito, em prol da vida daqueles que estão acamados, que estão nos leitos em suas residências, com o câncer, com essa doença, com essa praga que tem destruído muitas vidas neste mundo. Senhor, eu rogo pelos hospitais, enfermarias, UTIs. Senhor, também o Felipe que está em coma. O Senhor é Deus para fazer o impossível. Pai, Felipe é teu servo, presbítero da sua casa. O Senhor é Deus para fazer o impossível nesta manhã. Senhor, entra nesta manhã, nessa causa e dá uma resposta para essa família. Se não chegou a hora do Felipe, Pai, se o Senhor ainda tem um propósito na vida do Felipe, Labachimá, chama ele pelo nome. Mostra a tua glória, Recamachuia Ramayuedé. Porque o Senhor, aleluia, não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu é o Pai que está no céu e nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que abre mar, um Deus que manda fogo do céu, um Deus que fecha a boca do leão, um Deus que anda no meio do fogo como o quarto homem. Labaracoia racia. Decamachai, a tua palavra diz: se nós passarmos pelo fogo, pela água, pelos espinhos, nada nos atingirão, porque o Senhor estará conosco. Oh Espírito de Deus, vem nesta manhã contemplar a cada irmão, a cada irmã.
Orecanta lá, Machai, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja honrado, o teu nome seja bendito nesta manhã, ó Pai. Que toda barreira espiritual caia por terra, que todo impedimento caia por terra. Jesus, nós rogamos a Ti nesta manhã pela Nessiane. Jesus, vai de encontro nela ali no ICESP, toca naquele útero, toca no corpo, no sangue, aquelas metástases, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda pelo poder do Teu nome. Toma a vida da irmã Lourdes também, que está passando por esse processo. Toca no estômago da tua serva, toca no sangue, nos órgãos dela. Necaia, súbia, vai lá, Jesus. Entra nesta peleja, meu Pai, peleja pelo teu povo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas faltas. Ó Senhor, estende a tua mão poderosa. Recante onavianai. Eu creio, meu Pai, que tudo contribui, aleluia, para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que contemplam, meu Pai, a tua face adorada. Jesus, assim como a viúva de Naim. Ó Jesus, assim como Carfanaum, o centurião, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como Bartimeu, que o Senhor abriu os olhos dos cegos, curou doenças que o homem não tinha recursos, ó Senhor. Vem nesta manhã, Espírito de Deus, vem nesta manhã, Rafá, vir sobre este leito, sobre esta cama, sobre esta vida que vai ouvir esta oração por essa live. Ore camachore canta lamarai, Deus, reibe ou dequevia, vem, Senhor, contemplar nesta manhã os teus filhos, as tuas filhas, vem nesta manhã, Espírito Santo, renovar a saúde, restaurar. Jesus, entra agora nesta Kemenchobrianai. Eu creio, meu Pai, no teu mover, no teu agir. Papai, tu tens sido misericordioso com a minha vida, porque o Senhor tem me curado dessa enfermidade, tem me dado saúde pela misericórdia. Jesus, porque o Senhor é Deus e acima do Senhor não há outro. Ah, papai, nesta manhã eu creio, Rafá, se manifesta nesta live, nesta manhã, como Rafá, recante orebe, eu faço minequébia. Papai, vem entrar nas necachobria, em cada lar, em cada família. Jesus, venha tocar de maneira sobrenatural nesta manhã. Oh, decoma cheve anai, a sobre anai. Vem nesta manhã entrar nos lares, ó Senhor. Quantas vidas precisam de um milagre, Nessuremai, não só numa cura, mas numa libertação dos filhos, da família. Oh, Espírito de Deus, envia o anjo de guerra, envia Miguel nesta manhã para guerrear, envia Miguel para bater as forças malignas que opõem contra a vida daqueles que te temem, que opõem na vida daqueles, aleluia, que estão diante da tua presença. Oh, Espírito de Deus, vem nesta manhã abençoar a irmã Ema, sua casa, seus filhos. Deus, vem nesta manhã operar grandemente. Vem nesta manhã, Senhor, fazer um rebuliço. Expulsa o espírito da morte da casa da tua serva. Expulsa esta legião que luta contra os filhos, contra a família dela. Na caioremendiocoma nascia orecovionevia. Raido como sai, quebra agora os laços que foram forjados pelo diabo. Rabor keneriofor canariasai. Entra, meu Pai, com grande remaceia nesta manhã. Cada um que vai entrar nessa live no período do dia, que vai ver esses vídeos, as famílias, as vidas, seja em que parte do Brasil, deste São Paulo, do grande ABC, vai de encontro nesta manhã, Jesus. Eu creio, meu Pai, no teu poder, na tua santa palavra. Eu creio, meu Pai, no milagre. Espírito Santo, rondecai, contempla agora e ronda a terra, contempla
contempla os homens, contempla as nações, contempla, meu Pai, cada vida que está de joelho nesta manhã nos montes, nos vales, nos seus lares, nos condequévia. Pai, contempla aqueles que precisam, aleluia, do socorro do Senhor. Contempla, meu Pai, aqueles que precisam do milagre nesta manhã. Repreenda forças ocultas lá e decomanaia. Em nome de Jesus, repreenda forças malignas atuantes nesta manhã. O teu poder é grande, Remassi Calamar Turicandai. Eu já sinto a tua presença, meu Pai. Oh, Remassai, perdoa nossos pecados, Ravé. Perdoa nossos pecados, Jeová. Perdoa nossos pecados, Senhor. Contempla nesta manhã lares que estão lutando com a carne e não estão tendo discernimento, que são espíritos malignos. Oh, decantanai também aqueles que estão lutando com Estecai, achando que são espíritos e é a carne que está reinando, recamacheia. Vem nesta manhã, decou, halassia lamaueretéria, cega o mundo espiritual, cega o mundo eremachai dos decai dos demônios, cega o inimigo contra as nossas vidas. Não deixe o demônio nos ver, meu Pai. Cega o inimigo, nos esconde a sombra da tua onipotência nesta manhã. Na tua sombra onipotente eu vou descansar, os teus filhos descansam. Direis o Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza e em ti confiarei, porque tu nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Oh, decamanai, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nem o mal se sustenderá, nem praga alguma chegará à minha casa dos teus filhos. Oh, decanta namanai, porque tu dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nos guarde, para que nos livre. Oh, remacharabacai, oremia séria, nderequioplaci, Jesus, toca no teu filho, na tua filha nesta manhã, lembra-te de nós na terra, inclina os teus ouvidos, ó Pai, nesta manhã para este nevassai, inclina os teus ouvidos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio nesta manhã, tem lar que está precisando do socorro, e o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Rabacutinerebaciorecomahai. Nesta manhã, papai, entra na peleja, entra nessa guerra. Oh, meu Pai, escuda nossas vidas, nos ensina a guerrear, nos ensina a lutar, nos ensina a nos prostrar, nos ensina a nos colocar na tua canchai, no teu altar, nos ensina a usar as ferramentas espirituais, ó Pai. Oh, recamachai, oh, dequemina rassúbia, vem nesta manhã contemplar a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a minha saúde. Repreenda, recamanai, as enfermidades, repreenda a fúria do inimigo. Cobre-me com o teu sangue, cobre-me com o teu manto. Jesus, cobre os lares nesta manhã. Estende, né, maná, sobre o sangue nos embriais das porta, não deixe o espírito da morte entrar, mas abata, meu Pai, não deixe o inimigo ceifar as vidas. Oh, meu Pai, dá o livramento nesta manhã, contempla, meu Pai,
os presidentes dessa nação, os governantes dessa nação, eu rogo também, Pai, por essas vidas. Jesus, eu te rogo nesta manhã, Pai, Filho e Espírito Santo, quero te agradecer, meu Pai, por mais esse dia. Já quero te agradecer pelas curas, já quero te agradecer pelos livramentos, já quero te agradecer pelos milagres, já quero te agradecer por tudo, mesmo sem enxergasse, mesmo sem contemplar, mas já quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é Deus de milagre, Deus de resposta, pelas portas que vão se abrir, pelas portas que vão se abrir neste Sebadahai, Mordecai, pelos lares que serão restituídos, pelas famílias que serão Jnekamachai visitadas pelo Senhor, pelo consolo, pelas famílias enlutadas nessa manhã. Quero rogar pelas famílias que estão em luto nesta manhã, chorando nos caixões, chorando nos necrotérios. Quero louvar, meu Pai, pela vida, aleluia, daqueles que precisam do socorro do Senhor, do consolo do Senhor. Jesus, consola as famílias nessa manhã. Jesus, alegra o coração, dá força para essa família pelejar, para essa família suportar a dor da perda, o luto doloroso, meu Pai, pelo filho, pelo esposo, pela mãe, pelo pai, pelo parente que morreu em assassinato, que morreu de câncer, que morreu por uma doença que os médicos não entendem. Pai, eu peço ao Senhor, consola essas vidas. Jesus, socorre cada irmão e cada irmã. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um que esteve nessa live por 3 dias. Meu Pai, nós oramos e cremos na resposta do Senhor. Jesus, direciona nossas vidas, abençoa a minha viagem para a Amazônia, dia 13 de abril. Prepara minha viagem para Belo Horizonte, meu Pai, tudo está nas tuas mãos. Seja glorificado o teu nome, seja exaltado o teu nome nesta manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Meu Pai querido, estende as tuas mãos e abençoa. Remanaia Sébia, abençoa, meu Pai, os teus filhos nesta manhã, em o nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão entrando aí pela rede social. Bom dia com o Espírito Santo, missionário Simone Noronha. Nós estamos aqui no 3º dia da live, em propósito das pessoas que estão com a enfermidade do câncer. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus que o Senhor, eu orando ontem à noite, o Senhor nos deu aqui no livro de Lucas, capítulo 7. Quero partilhar essa leitura com você. Louvado seja Deus. Apenas, ele só tem 10 versículos. A história do centurião de Cafarnaum. E eu quero partilhar com você o versículo 9, que diz assim: E ouvindo isso, Jesus maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha, digo-vos que ainda em Israel tenho achado tanta fé. Fé, irmãos. Fé. Essa fé que eu e você precisa nesta manhã exercer. Aqui é um centurião, um homem de posição do exército romano, que ouve falar das grandezas, do poder, do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma multidão estava seguindo Jesus. Jesus estava indo de encontro, aleluia, ao povo. Ele chega em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, alguém chega até Jesus e diz: Olha, mestre, o centurião está pedindo o Senhor
que cure o seu servo, que está muito doente. E quando ele ouviu falar que o Senhor estava vindo para Cafarnaum, ele pediu para que o Senhor pudesse curar. Mas ele diz que o Senhor, que ele não é digno que entre, aleluia, no lar dele, porque ele é um homem pecador. E quando Jesus estava indo com aqueles servos para ir para a casa daquele centurião, e quando ele estava perto, o centurião veio com alguns amigos. E a Bíblia diz que aquele homem se prostrou aos pés de Jesus. E ele dizia: olha, mestre, eu não sou digno que entres em minha casa, porque eu sou um homem pecador. Mas eu ainda julguei digno de estar contigo. Porém, se o Senhor liberar uma única palavra, eu creio, eu tenho fé que ele será curado. Olha que coisa mais linda. É a palavra do nosso Deus. Ele não se sentiu digno de que Jesus entrasse lá na casa dele. Mas ele falou: mas me julguei digno de poder estar com o Senhor, ir até o teu encontro e me prostrar aos teus pés. Oh, meu Senhor, eu sou um homem de poder, eu tenho autoridade, eu tenho poder nas mãos. Porque se eu digo para os meus soldados que eles vão, eles vão. Se eles vêm, eles vêm. Faz isso. E eles fazem. Olha. E Jesus ouvindo, aleluia, ouvindo isso, Jesus se maravilhou. O versículo 9 que eu li, Jesus está maravilhado com um gentil, um romano. E Jesus diz: eu não achei essa fé entre meu povo. Eu não achei essa fé no meio de Israel. Ora camachébia. Eu não achei essa fé. E é essa fé que Jesus está procurando nesta manhã. É essa fé, em Hebreus 11, versículo 1, que é o firme fundamento. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se espera e da prova daquilo que não se vê. Aquele homem nem tinha visto que o filho dele, o servo dele, já estava curado. Mas ele, com fé, pelos olhos da fé, ele já cria que aquele servo estaria de pé quando ele chegasse na casa dele. Isso é a fé da certeza. Da certeza que quando Jesus cura, está curado. Quando Jesus lança a palavra, ela tem o poder de ação no mundo espiritual. E a palavra, em Jeremias 1:12, o Senhor diz: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira que floresce. Viste bem, meu servo, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Não é a palavra do homem que vai se cumprir na vida dos teus, mas é a palavra do Senhor. Porque ela não volta vazia, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Quando ela é lançada na vida do povo de Deus, o céu se move na terra.
para que a palavra se cumpra em minha vida e na tua vida. Jesus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. Que o adore em verdade e em espírito. João 4, a mulher de Samaria. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Lamar canarassoria. E Jesus está dizendo: onde está a vossa fé? Homens de pouca fé, eu preguei ontem da tempestade. Oremacheia. Hoje, Jesus está dizendo: não achei fé em meu povo como este centurião. Jesus está procurando aonde há fé para ele fazer milagre. Porque Jesus só fazia milagre para aqueles que tinham fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela só tocou na orla de Jesus. A fé da certeza, irmão. E saiu virtude do Senhor. Saiu poder do Senhor. Ela não teve dúvida. Eu só vou tocar lá na orla dele, porque ele é um homem santo, eu não posso tocar nele. Eu só vou tocar nas orlas. Alamalacaias salamas. Orianda lamas. Toca no Senhor nesta manhã. Creia na palavra do Senhor nesta manhã. E você verá a glória de Deus como esse centurião. Eu verei a glória de Deus como esse centurião. Harikomashi amaraturi, hamaratar, kanduri teratu epa. Que Rafá se manifeste nesta manhã na vida daquele que estiver ouvindo esta palavra. Porque aqueles que estão se prostrando aos pés do Senhor Jesus, labaranchor, ele está se apresentando para alguém nesta manhã. E ele está olhando o teu coração e o meu coração. Ele está sondando aonde há fé. Andoi, shebei, harukushi, mauetenai. Porque aonde há fé, Jesus opera milagre. Aonde há fé, Jesus move o cativeiro. Aonde há fé, o milagre acontece. Ramar Kutaria. Aonde há fé, o diabo tem que sair, irmão. A morte tem que sair. Haramaché, Arabás. Aonde Jesus entra. Deikamanayo. Timanaracé. O milagre chega junto. A libertação chega, a transformação chega, as portas que estão fechadas se abrem, e as que ele tem que fechar também, ele fecha e ninguém abre. Oh, decamachai. Timancho, hasmi corenara, decamarnoiacé, ai decou, nerimaço e etéria. Estou sentindo a presença de Deus. Recamanai, nesta manhã. Chudecamoeteriaçai. O Senhor já está neste Kemenai, o Rebiosia. Oh, Minai, é só uma palavra. Renicai. É só uma palavra liberada nesta manhã e o milagre vai acontecer se você crer, se você colocar o escudo da fé para te decai, para apagar os dados inflamados do maligno. E neste trajeto, irmão, no meio desse trajeto, Jesus ainda está indo para Cafarnaum, está saindo de Cafarnaum. E no meio desse trajeto, Jesus vai passar em Naim, as portas da cidade de Naim. E quando ele está, aleluia, as portas da cidade de Naim e a multidão indo com ele, há um cortejo, um velório chegando. Eita, Jesus, é mistério. Há um velório chegando. Há uma outra multidão. Decamácia, Decaméria, chegando às portas da cidade de Naim.
um defunto está chegando de encontro, um cortejo, um velório, está chegando de encontro a Jesus. Ele era filho único dessa mãe. A Bíblia não especifica o nome desta mulher, mas Lucas enfatiza que é uma viúva e que é da cidade de Naim. O cemitério ficava fora das cidades. Oremachai. Não ficava dentro das cidades judaicas, mas fora, pelo conderrébia, para cumprimento da lei mosaica. Naim significa cidade de tranquilidade, cidade de repouso. Agora essa cidade está em luto, em choro, em pranto, em desespero. E esta mãe está chorando porque o seu esposo já havia falecido. E agora o seu único filho, o provedor da casa, a sua base agora já não existe mais. A Bíblia não diz do que esse menino morreu. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando diante da morte nesta manhã. Jesus está chegando na Naim de alguém. A Naim era para chorar, era para gemer, rauecia. Mas Jesus está dizendo, não chores. Jesus chegou hoje na vida de alguém que estava morto, de alguém que não tinha mais esperança. Jesus está entrando hoje numa situação que ninguém podia reverter. Narasaio. Onaia, séria. Ele está dizendo, somente creia que eu sou o Senhor, o Deus que tem o poder da vida e da morte, o Deus que tem o poder de abrir as portas e fechar as portas, o Deus que anda no meio do fogo como quarto homem, o Deus que se apresenta como Rafá nesta manhã, o Deus da cura, da libertação e do milagre. Rafá chegou naquela terra, Rafá chegou nas portas de Naim, Rafá chegou de encontro ao problema nesta manhã, Decai. Aonde Jesus chega, o problema é resolvido. Jesus dá ordem nesta manhã para o mundo espiritual. Jesus toca no caixão hoje. Aiko, Erkamas. Jesus toca no caixão hoje. Jesus dá ordem, levanta-te, menino. Levanta-te, mancebo. Levanta-te nesta manhã. Deikachobriassé. Deicamanto, nagai, derebiassai. Ele está dizendo, menino, levanta-te, eu te dou a ordem, põe-te de pé. Ai, chocou, decai. O defunto assentou, começou a falar e entregou ele. Jesus pegou ele e diz, eis aqui teu filho, mãe. Ai, decomácia. Etioplácia, etiocou, ai Deus, é forte, ai darácia. Jesus levanta alguém hoje, elemai, por esta palavra. Ai, não havia fé em Israel como do centurião, mas ali aquela mãe, naquele momento, Jesus exerceu o seu poder. Oratácia, andai, foi espontâneo, não foi como Jairo que pediu para Jesus levantar sua filha. Não foi como Mandecai ou Nébia, todos os Necamachei, aqueles que traçaram o caminho de Jesus na morte. Jesus foi para curar a doença, mas quando Jesus chegou, Jesus se deparou com a morte se deparou com Cristo, e quando Jesus
Jesus chegou, a morte teve que recuar. E quando ele desceu ao terceiro dia, Narai, ele venceu a morte, pegou a chave do inferno, Decai, e ele tem o poder em suas mãos. E ele disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Endiocomanaya sobre a ele é Shanai, Randagasebe, a ele é a ressurreição e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus hoje entra na Naim de alguém. Jesus hoje está na porta de Naim nesta manhã. Alguém disse não tem jeito, alguém disse não tem mais jeito. O Senhor está dizendo, a última palavra vem de mim, que sou a ressurreição e a vida. A última palavra nesta manhã, quem vai determinar é o Senhor. Menino, te digo, levanta-te. E o menino levantou. E o menino começou a falar e apoderou-se, a Bíblia diz que apoderou-se daquele lugar e dos homens que estavam, aleluia, com Jesus. Apoderou-se um grande temor e o povo começou a glorificar e o povo começou a dizer, levantou-se um grande profeta entre nós. Deus visitou o seu povo na Colchebe Rabutiracátio Oramar Terebe Ossaientre Fácia. Manchai, Deus está visitando o seu povo nesta manhã. Oriman, Oricam, Energia, Sério, Xiri, Paruecia. Jesus está visitando o seu povo nesta manhã. Decamanai. Jesus está à porta de Naim hoje. Jesus toca no caixão hoje. Jesus levanta o morto, seja o morto físico, seja o morto espiritual. Jesus levanta o morto nesta manhã. Jesus determina que a morte não vai tragar. Jesus determina que ele é Senhor e ele está dizendo, Deus visita o seu povo nesta manhã. Decamachubriai, decaminioplassi, andoremiotica, moedecauê, neiessé, neiamanauê, chimonocomauê, diaçai. Jesus visita seu povo nesta manhã. Neremiosanai. Jesus cura luto nesta manhã. Emendia. Decamanduiessé. Jesus visita coração que está há anos chorando por luto, por perda, com depressão. Jesus está curando alguém nesta manhã que não consegue ressignificar o luto, não consegue aceitar a morte, não consegue lidar com a morte. Jesus nesta manhã está dizendo, estou visitando o meu povo que se chama pelo meu nome, que clama e se humilha. Eu estou tocando nas doenças, nas enfermidades que tem paralisado a muitos nesta manhã. Jesus visita coração enlutado. Jesus visita coração triste. Jesus toca nesta mando que minioploa secomanaya. Jesus está tocando nesta manhã em coração de mãe que está em luto pelo filho que há anos não consegue se libertar dessa dor emocional. Necamurebassai. Meu Jesus está tocando nesta manhã e diz para você, a minha alegria é a tua força, a minha presença é a tua alegria, a minha presença é a tua força, a minha presença é a alegria da tua alma, porque eu sou que sou, e acima de mim e abaixo de mim não há outro. Labai
nessa manhã. O choro durou a noite toda, o choro te consumiu a madrugada toda, mas a alegria do Senhor chega nesta manhã. A alegria do Senhor entra pela sua casa. A presença de Deus se repousa em muitos lares nesta manhã. Como a casa de Zaqueu, convém-me pousar em tua casa nesta manhã. Convém-me pousar em tua casa nesta manhã. O Espírito de Deus, pela palavra nesta manhã, eu posso contemplar pela fé a glória do Senhor, a nuvem do Senhor, a presença do Senhor. Amanchora kamanai, alarte vasubida kebi andare keminigo monogochera basse. Jesus está visitando lares. Deus visita seu povo nesta manhã de domingo. Eneminai, aquele que crê verás a minha glória. Ranai, Anai, eu não mudei. Recamanai, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Jesus não mudou. Rachai, oko, andecamandore, caminiosai. Jesus entra aí nessa naí. Tem alguém que está no poço. Tem alguém que está escravizado pela morte. A morte física, a morte espiritual, está nos grilhões do vício, está nos grilhões das coisas que o diabo oferece. Mas nesta manhã Jesus entra na Naim de alguém. Jesus está à porta de Naim. Oh, decamanai. Alguém está dizendo: vai morrer, vai descer a sepultura, não vai ter Divedecai. Mas o Senhor diz: eu visito o meu povo nesta manhã. Eu visito a Naim da tua vida nesta manhã, serva minha, servo meu, eu estou chegando em Naim. Oh, decai, o choro tem durado a noite toda, mas a minha alegria chega nesta manhã na tua casa. Crê em mim e salvarei a ti, a tua casa. Salvação chega, Nai. Libertação chega aonde eu chego, aonde eu entro. Aonde eu entro, Recanai, eu sou todo poderoso, todo decai. Aonde eu chego, a vida chega, Nai, a libertação chega. Aonde Jesus entra, os demônios se curvam, se prostram para ele. Aonde Jesus entra, naga sube de que menina sai. O milagre acontece, meu irmão e minha irmã. Aonde Jesus está, de que menina sai. Oh, racante unaia sai. De que mai. Aleluia. Jesus está chegando na Naim de alguém. Jesus está chegando. É o impossível de Deus nesta manhã. É o sobrenatural de Deus nesta manhã. Oh, decamachai. É o impossível nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Jesus ainda é Deus e continuará sendo o Senhor da sua igreja. Aleluia. Quando Jesus chega e diz: não chores, como não chorar no luto de um filho, como não chorar na
a dor de uma perda. Mas Jesus está dizendo: mulher, eu cheguei, eu estou aqui. Você não me esperava, mas eu já te vi lá no caminho. Eu já contemplava a tua dor, eu já contemplava o teu sofrimento, mas eu vou fazer o milagre nesta manhã. Mulher de Camandoremai, onde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus entra, milagres acontecem. Aleluia. E quando Jesus, aleluia, estavam ali, e o povo contemplando, e o povo dizendo: levantou-se um grande profeta entre nós. Deus está visitando o seu povo. Deus nesta manhã visita sua casa, sua família, seus filhos. Deus está visitando seus filhos nessa manhã. Deus está visitando o seu lar. Deus está indo de encontro à sua Naí nesta manhã. Nagai, Elebassuria, Nai, Decantio, Nai, Darabachai. Jesus está à porta. Rei, Minai. Oh, decai o Dieneca, Manai. O inferno decretou a morte, mas Jesus revoga a sentença nessa manhã e diz: eu sou vida, eu sou ressurreição. Eu cheguei para mudar a situação. Eu cheguei para mostrar para o povo que ainda eu sou o Senhor na tua vida. Eu cheguei para mostrar para a multidão que eu sou o Deus de milagre, o Deus do impossível, e eles vão ter que contemplar que há um Deus na Camandorecaia, um Deus vivo, um Deus poderoso que não perde a guerra, que não perde a batalha, que peleja pelo seu povo nesta manhã de oração. Oh, Decamanai. Jesus nesta manhã entra em fornalha de fogo ardente. Jesus nesta manhã fecha a boca do leão. Jesus nesta manhã abre mar vermelho para o povo passar. Jesus nesta manhã entra no deserto da tua vida e faz água jorrar na Suricamaraçai. Jesus nesta manhã, o Deus que me vê, o Deus que te vê quando Agar estava lá no deserto, o Deus que me vê, o Deus que te vê nesta manhã, meu irmão e minha irmã, é o mesmo que está dizendo: eu estou abrindo teus olhos espirituais nesta manhã, para você enxergar a fonte que eu sou neste deserto, para você entender que eu sou a fonte inesgotável. Quem bebe da minha água, quem tem a minha presença, não tem sede. Oh, Ramanassúbria, nem canai eu sou. Ei, Chamai, é o Deus que me vê, é o Deus que te vê nesta manhã. Porque o Senhor está dizendo: e Deus visitou o seu povo. Jesus está te visitando aí. Jesus está tocando. Jesus vai dar resposta para alguém nesta manhã de oração. Alguém vai testemunhar da glória, do milagre, do impossível do Senhor. Alguém vai glorificar, alguém vai ter que reconhecer o poder desse Deus na tua vida, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se levante, meus irmãos, se levante como um profeta de Deus nesses últimos dias. Se levante como um vaso do Senhor. Seja profeta aí na sua casa. Profetiza para os seus filhos. Profetiza. Faça como Ezequiel, quando o Espírito do Senhor diz: profetiza, filho do homem. Diz aos ossos secos que os ossos viverão.
Deus visitou o seu povo, Deus nos visita nesta manhã. Jesus entra em nossas nains nesta manhã, Jesus está entrando. Jesus vai dar vitória, Judete. Jesus vai te dar resposta, minha irmã. Jesus vai te responder às suas orações. Aramachuri andanai. Jesus vai te dar resposta, Necamai. Jesus entra aí na sua naim nesta manhã de oração. Ora, manai. E Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã Jesus se manifeste na vida daqueles que buscam a sua presença. E que creem no seu milagre. E que creem no seu poder, nas suas maravilhas. Eu tenho vivido milagres, irmãos. Eu sou um milagre. Jesus tem me curado do câncer. Jesus tem fechado a minha sepultura. Eu sou um milagre do Senhor. Ore canta lamassi. Eu sou grata. Eu digo, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é tão misericordioso. Nesta manhã, meus irmãos, que Jesus renove as suas forças, que levante vocês nas suas guerras e que vocês não baixem a guarda, que vocês busquem, aleluia, oh, Ramachori Cantanai, que vocês busquem o Senhor de todo o coração, de toda a vossa alma. Eu estou sentindo tanto a presença do Senhor. E calamassi necai. Oramanto rimalandarai. Jesus, nessa manhã, dá resposta, remanai, para crente neste manai. Oh, Nai, Deus está dizendo, eu fecho sepultura nessa manhã, mas eu também abro, porque ande cai, tudo contribui para o bem daqueles que me amam. O que é meu eu não abro mão de calamaço e de cai, mas eu também dou vida quando há propósito para o reino de meu Pai, quando há propósito para o reino, o Senhor fecha a sepultura. Remachai, recanta. Guarda essa palavra nessa manhã no seu coração. Põe a fé em ação nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Oh, Decamachei, Deus maravilhoso, eu louvo o Senhor porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado das nossas vidas. Irmão, nós não podemos nos calar, nós não podemos baixar a nossa guarda, temos que guerrear as guerras do nosso Pai, e Ele guerreará as nossas guerras. Oh, Decamachai, que Deus levante os profetas dessa última hora, que o Senhor levante homens e mulheres de oração, intercessores que clamam, que creem no poder, que creem no milagre, que o Senhor venha usar a tua vida na palavra, nos dons espirituais, que a palavra do Senhor ela seja cumpridora na minha boca e na sua boca, que o Senhor vele sobre ela para se cumprir, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesta manhã, para a honra, para a glória, para louvor, para adoração do seu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Deus abençoe a sua vida que esteve comigo esses 3 dias de live, de oração. Oh, recanahai. Que nesta manhã, aleluia,
Deus possa cumprir o desejo do teu coração, que Deus possa cumprir as promessas, que o Senhor lembre-te da Naim, porque eu creio que Jesus entrou na Naim de alguém nesta manhã. Jesus entrou aí na vida de alguém. Orimanaia, decamachai, porque o Senhor é fiel. A palavra dele não volta vazia, aleluia. Ela é cumpridora. E eu te convido a estar comigo quarta-feira, às 14 horas, ali na rua Santo Ivo, 190, numa poderosa tarde de libertação. Estamos na campanha de Josué 3, versículo 5. E Deus fará milagre. E Deus fará milagre. Oh, aleluia. Vem estar comigo ali às 14 horas. Quarta-feira vai estar conosco missionária Nedina, vai estar trazendo uma palavra ao meu e ao teu coração. E eu te convido para estar ali conosco, em o nome de Jesus. Traga alguém com você. Jesus tem curado naquele lugar. Jesus tem salvado alma. Jesus tem libertado vidas naquela tarde. São 45 anos de tarde de libertação. E você é o nosso convidado especial. Jesus tem estado na casa. Oremachai. Jesus está fazendo milagre lá. E eu creio que coisas grandes e firmes ainda que não sabemos, o Senhor ainda há de nos anunciar. E você é o meu convidado especial. Traga a sua família, traga os seus filhos, traga um amigo, traga alguém que está afastado, traz um filho pródigo. Aleluia. Você que está sem igreja, você que é um desigrejado, que está sem templo, vem adorar o Senhor comigo na quarta-feira ali, na rua Santo Ivo, 190, Diadema, Adebrai, Jardim Piraporinha. Você é o meu convidado especial. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa. Que seja um final de domingo, um domingo maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, que esteve comigo desde as 5h50 da manhã. Que Deus abençoe você, irmã Judete, nosso irmão Eduardo, irmão Cícero, nossa irmã Ema, a avó Cedinha. Deus abençoe a todos que estiveram nessa manhã, nessa live. Que Deus abençoe a sua casa. Que bênçãos, aleluia, sejam transbordantes. E que o Espírito de Deus derrame sobre a sua casa saúde, libertação, salvação. E eu te convido também, todo último sábado do mês, aleluia, ali na Viela Verde, número 100, na casa da nossa irmã Marlene, ex-missionária, ex-mãe de santo, ex-zeladora de santo, a minha irmã Marlene. Jesus salvou ela, minha filha na fé. Você está convidado para o culto, último sábado do mês. Nós fazemos culto ali onde era o terreiro. E o Senhor tem feito coisas grandes naquele lugar. Jesus está salvando, Jesus está fazendo coisas grandes. E você é o meu convidado também especial. Oh, Decamachai, eu quero orar com você agora, em gratidão a esta manhã, por essa live, por esses 3 dias. E que Deus abençoe grandemente o seu lar, em o nome de Jesus. Ore comigo, meus irmãos, e vamos agradecer o Senhor por tudo que ele já realizou e por tudo que ele vai realizar através desta palavra, em o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome por esses 3 dias. Sei, meu Pai, que o Senhor ouviu a oração dos teus filhos, das tuas filhas que estiveram comigo esses 3 dias de propósito. E eu sei, Pai, que o Senhor tem me levantado para fazer essa obra. E o Senhor nos chamou para pregar a palavra, para orar pelas pessoas, porque é o dom que o Senhor nos deu de cura e libertação. Senhor, continua usando as nossas vidas, continua nos capacitando no mundo, continua nos usando na palavra, Senhor, que nós venhamos pregar a palavra, que nós venhamos pregar na liberdade do Teu Espírito. Revela mistérios do céu. Pai, eu quero apresentar mais uma vez, nessa manhã, a
todos os irmãos que estão com câncer, seja em que parte desse mundo do Brasil, fora do Brasil. Senhor, aqueles que estão acamados, aqueles que precisam do socorro do Senhor. Jesus, gratidão pela cura, pelo milagre, por tudo que o Senhor já tem feito, por aqueles que o Senhor tem salvado e guardado para não se perder. Jesus, precisamos entender o seu propósito, o seu trabalhar. Jesus, levanta profetas nessa manhã, renova os dons dos teus filhos, capacita de novo, Pai, aqueles que um dia pregaram, aqueles que um dia profetizaram e hoje não profetizam mais, não pregam mais a tua palavra. Senhor, continua abençoando teus filhos, continua, meu Pai, derramando das tuas bênçãos. Senhor, que as promessas sejam cumpridas nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, as crianças que estão com câncer, os bebês que estão com câncer, as UTIs neonatais, Senhor, as enfermarias infantis, Senhor, vai de encontro nessa manhã, vai de encontro, Haramauerequiabá. E eu creio, Recamachai, que o Senhor vai fazer maravilha. Oremachuri Komahai. E que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é soberano. Oh, Remachai, a tua palavra diz, ó Deus, ai de comacia, que tudo que pedimos em oração, crendo receberemos. Sem duvidar, o Pai assim o fará. Está em teu altar a irmã Cida, está em teu altar a irmã Lourdes, a irmã Lourdes Tanásio, está em seu altar a Nessínia, meu Pai. Está a Neuciane nesta manhã em teu altar. Está a Raquel em teu altar. Senhor, o pai da Thaís nessa manhã em teu altar. Ó Deus, eu coloco cada um, Senhor, no teu altar. E faça, Senhor, o que a tua palavra foi revelada nesta manhã pelo Espírito Santo. O Senhor é Deus que visitou o seu povo em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo, meu querido, minha querida, na quarta-feira, às 14 horas, ali na Rua Santo Ivo 190, na poderosa campanha, e Deus fará milagre no meio de vós. E o Senhor está fazendo milagre, abrindo porta, curando, libertando, salvando vidas, porque o maior milagre é o homem reconhecer o seu pecado e saber que Jesus é salvador da sua alma. Fica na paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. Hoje temos Santa Ceia na nossa igreja. Deus abençoe os meus irmãos, que nós tenhamos comunhão e que seja uma noite gloriosa, que o Senhor se revele neste culto, que o Senhor se manifeste usando as irmãs, os irmãos, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui, missionária Simone Noronha. Deus abençoe a sua vida e paz do Senhor Jesus.